Olá, eu sou a Jussara. Muitos me conhecem nas redes sociais como Jussara da Silva Tricrochete. Faço crochê desde a minha infância, também faço tricô e eu curto muito modelagens de handmade fashion. Eu curto muito fazer peças para usar. E hoje eu estou aqui no canal da Fisher para compartilhar com vocês a modelagem de uma bolsa que eu não tinha o nome, e aí eu fiz uma enquete lá no Instagram. Surgiu muitos nomes, alguns nomes muito engraçados, mas entre os nomes sugeridos pelas minhas seguidoras, eu curti Bag Bolota e Babalu. Então, assim, a bolsa ficou nomeada como Bag Bolota Babalu. Eu utilizei 2 rolos do fio de malha extra premium da Fisher e agulha número 5. Para fazer a bolsa, você vai precisar de 2 rolos de fio, porque ela vai muitas laçadas. Eu vou estar compartilhando também o segredinho desse ponto aqui. Esse ponto eu desenvolvi inspirado no ponto pipoca e no ponto puff, mas eu queria uma bolsa que ficasse em relevo. E aí, basicamente são 10 laçadas no mesmo ponto. E aí tem um segredinho para que fique uma bolota. Então, para você descobrir esse segredo, eu te convido a estar assistindo aí o meu tutorial completo de como fazer essa bolsa. Inclusive, lá tem umas dicas de como você colocar o forro da bolsa também. Espero que vocês curtam. E também eu quero convidar vocês para estar aqui se inscrevendo no canal da Fisher para mais novidades, né? Mais modelagens, tem muitas colaboradoras. E também quero convidar a seguir o meu canal, que é Jussara da Silva Tricrochete. E espero que vocês curtam e façam muitas bolotas por aí. Nós vamos utilizar 2 rolos do fio de malha extra premium da Fisher. Cada rolo tem 140 metros. Nós vamos utilizar os 140 metros. Ele tem 25 milímetros, né? E aqui sugere que se use da agulha 5 até a 8. Eu vou utilizar aqui a agulha 5, certo? Além do fio e da agulha, nós vamos precisar uma corrente para alça. Se você desejar, pode fazer alça de crochê também, né? Com uma outra cor, uma outra linha que você tem aí. A tesoura, se precisar, eu uso menos possível a tesoura, porque eu não gosto de ficar cortando muito fio. Gosto de aproveitar todo ele. E 2 argolas articuladas, que são essas argolinhas aqui que se abrem, né? Um ímã, fecho de ímã. Essa linha aqui que eu utilizo para os acabamentos, porque ela é invisível, né? Então, eu utilizo tanto para acabamento de biquínis, de peças para pregar as etiquetas, porque eu não quero que fique com uma linha com uma cor diferente. Então, esse aqui eu utilizo para todos. E uma agulhinha para pregar o nosso fecho com essa linha aqui, que eu vou utilizar só um pedacinho para pregar o fecho no fio lá no final do trabalho. Também eu gosto de forrar minhas bolsas, então eu escolhi um tecido que eu já tenho aqui, que é esse, né? É um tecidinho estampadinho, pode ser seda, algodão, cetim. Eu acho que ele dá um ar chique e mais refinado, assim, para a peça. E também eu vou utilizar, gente, no final, a minha etiquetinha aqui, ó, né? Essa etiqueta aqui, eu criei ela em 2015. É Tricrochete Jussara. Então, para começar, cada um começa como quer, né? Como deseja, como acha melhor. Eu faço aqui, ó. Seguro o fio dessa maneira, dou uma torcida e já começo o meu primeiro ponto, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos para iniciar a nossa bolsa. Então, esses 20 pontos aqui, eles vão ter mais ou menos, vai depender da tensão do seu ponto aí, uns 13 a 14 centímetros, tá?
13, 14 centímetros. Tem gente que aperta mais o ponto, tem gente que solta mais o ponto. Eu tento trabalhar assim, não muito apertado e nem muito solto. Então, aqui nós vamos trabalhar a primeira carreira, né? Fazendo, né, nesse último elo aqui, eu vou colocar 3 pontos. Então, eu vou subir um, que já vai ser meu primeiro ponto baixo, né? O meu segundo ponto e o meu terceiro ponto. Então, aqui eu tenho três pontos nesse elo da corrente. Então, vamos para o próximo. Então, aqui vamos trabalhar 18 pontos. São 18 pontos baixos. A gente tá tão acostumado a trabalhar assim, só quietinha, contando os pontos na cabeça, né? E aí você ter que falar, assim, acaba sendo bem diferente, né? Fazer uma bolsa assim, contando como você faz. Para mim tem sido uma experiência nova, porque eu quase não faço tutoriais, né? Comecei mais a intensificar esse ano de 2022. Então, aqui, 3 pontos no mesmo ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e aqui vai o no 20 que eu vou fazer. Então, aqui, ó, chegando aqui, eu gosto de já ir trabalhando esse fio aqui para ir fazendo o acabamento. Então, eu vou passar ele para cá. E aí, vamos tirar um ponto, mais um ponto, são 3 pontos no mesmo elo aqui da corrente, certo? E aí você já vai dando aquele formato da voltinha. Esse fio aqui, eu já venho trazendo ele para fazer o acabamento, para depois eu não precisar cortar. Como eu tenho pensado muito em sustentabilidade, em menos lixo, em menos fio para o lixo, então eu procuro sempre esconder as pontinhas e cortar o mínimo possível, certo? Mas aí é de cada um, a consciência de cada um, né? Cada um faz como acha melhor. E aqui eu continuo trabalhando já e enrolando aquela pontinha lá, que já vai ficando acabado. Aí são mais um ponto em cada ponto aqui. Aqui a segunda carreira, a primeira carreira, né? Toda em ponto baixo. Esse fio, gente, ele é bem confortável para você trabalhar, porque assim, a gente que trabalha muitas horas no crochê, dependendo do material, dói a mão, né? Eu já cheguei a ficar com a mão inchada e ter que ficar uns dias sem trabalhar para poder me recuperar. Mas esse fio aqui é bem confortável, assim, ó. E eu aconselho a você não tensionar, sabe? Você tem que fazer, o crochê tem que ser leve, terapêutico, gostoso de fazer. Então, assim, o manejo também ajuda a você ter mais saúde nas tuas articulações. Eu que já tenho mais de 50, eu sei como é. Antes eu já cheguei a fazer crochê bem apertado, ficar tensa, queria terminar rápido. Hoje eu já consegui um equilíbrio
Então, assim, eu curto o processo de fazer a peça, de escolher os materiais, e eu faço porque eu gosto, porque eu amo, porque eu tenho paixão, tanto pelo crochê como pelo tricô. Tá aqui, ó. Então, eu terminei a minha primeira carreira. Deixa eu ver aqui se tá aparecendo direitinho, tá. Terminei minha primeira carreira, eu cheguei aqui no ponto de borda, tá? Em vez de eu pegar aqui, eu já venho aqui e fecho. Então, eu vou tentar pegar aqui, ó, primeiro ponto, opa. A gente fica numa posição aqui para poder pegar na câmera que acaba sendo difícil pra gente manejar. Então, tá aqui. Eu passo o ponto para trás, gente, ó. Quem já viu algum tutorial meu sabe, né, que eu gosto de acabar bem cada carreira, assim, para não ficar aquela divisão, dá para ver, assim, o sinalzinho da carreira. Aí, aqui você vai puxar esse ponto um pouquinho mais, fiozinho aqui, porque tem um segredinho aqui, gente. Você vai dar um ponto na parte de trás do trabalho, tá? Ele vai ficar assim. Aí, eu venho e puxo aqui no primeiro buraquinho, ó. Primeiro buraquinho, tá vendo aqui, ó? Naquele que você fez os 3 pontos. E aí, eu puxo dessa maneira. E aqui, gente, eu já vou fazendo aquele meu acabamento para dar sustentação ao fundo da bolsa. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma carreirinha de pontos. É um chuleado, né, que a gente diz. Chuleado. Parecido com ponto de bordado, mas não é. Eu chamo de chuleado, ó. Espero que esteja aí me entendendo. Tá vendo, gente? Eu não quero deixar nem muito apertado, nem muito solto o meu ponto. E aí, ele vai ficando assim, ó. Vou fazer até o final. Já vai dando sustentação, para não ficar aquele fundo mole da bolsa. Ou eu não curto muito fazer aqueles fundo de MDF, de outro material, porque para mim a peça handmade ela tem que ser o máximo possível de feito à mão. Então, aqui, ó, mostrando aqui para vocês como vai ficar. Ele vai ficar esse trabalhado aqui, esse chuleado. E aí vai dar sustentação para a base da bolsa. E assim nós vamos trabalhando até o final ali. Aí eu vou dar aqui um pausa no meu vídeo, faço até o final e volto para explicar para vocês como que eu subo para a segunda carreira da nossa. Aqui eu terminei todo o chuleado, ele vai dar 20 pontos aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, e aí o 20º eu vou passar para baixo. Então, aqui, ó, o último buraquinho, o último elo daquela corrente inicial, né? E aí eu vou passar para baixo. Aqui vou dar um pontinho, né? E aí eu subo esse ponto para minha segunda carreira, certo? Aqui na segunda carreira eu vou fazer o chuleado aqui entre os elos, mas pegando, não vou pegar aqui, gente, vou pegar aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer o chuleado em toda a volta da base da bolsa. Vai ficar assim, ó. Eu vou ter que dar uma olhada aqui, porque eu coloquei o celular lá em cima, e aí eu fico aqui embaixo do tripé, e às vezes sai do ângulo lá, então vou ficar de olho. Mas assim, ó, gente, você vai trabalhar toda a volta aqui, pegando
espaçozinhos aqui que ficaram entre. Por quê, gente? Porque na próxima eu vou vir fazer a terceira carreira aqui, ó, pegando. Se você quiser fazer direto só com pontos baixos, mas eu gosto de fazer isso aqui, porque daí vai ficar aquele fundo bem estruturado da bolsa, né? Tipo isso aqui, ó, gente, ó. Ela fica uma bolsa bem estruturada, ó. Certo? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Continuando aqui. Eu vou fazer toda a volta. Então, aqui na próxima carreira, eu vou subir com um ponto alto e vou fazer um aumento. Então, vai ser 2 pontos no mesmo elo da corrente. Aqui, o próximo 2, que vão ser os aumentos da lateral da bolsa. Que é isso aqui, ó, gente. Deixa eu pegar a bolsa aqui. Então, chega aqui na lateral. Ele vai ter 1, 2, 3, 4 aumentos. Na carreira de pontos baixos, ok? Então, aqui eu fiz 2 aumentos, né? E agora eu vou seguir fazendo 19 pontos baixos até chegar na outra lateral, a metade da minha carreira. Certo? São 19 pontos baixos. Esse ponto aqui, não há necessidade de eu dar uma laçada, porque depois eu vou fazer o chuleado, esse chuleado aqui que ele vai dar sustentação para essa base da bolsa, o fundo da bolsa, né? E assim nós seguimos com nossos pontos baixos por 19, então, vamos ver aqui, ó. Aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, não é 19, é 18, Sara. Então, aqui, ó. Aqui nós vamos pegar nesse elo aqui. E aqui nós vamos dar 2 aumentos. Mais 2 aumentos. Mais 2 aumentos. E aqui. Então, aqui vai ser 1, 2, serão 8 pontos em 4 elos, distribuídos em 2 em cada elo. E aqui eu vou fazer mais 18 pontos baixos, até chegar aqui na minha, para finalizar a carreira. Então, 18 pontos. Quando eu trabalho sozinha aqui, então, assim, só fica na cabeça, né? Então, assim, você ter que fazer a peça explicando é uma experiência bem nova para mim. 18 pontos baixos, vamos completar nossos 18. 18 que eu falo é daqui, ó, gente, depois eu aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, aqui eu já dei aqui 2 elos da corrente, eu aumentei. Então, aqui sobrou mais 2, então, eu vou fazer 1, 2 e 1, 2, certo? E agora aqui eu fecho essa minha carreira, né? Passando o meu pontinho lá pra trás. Pra mim fechar aqui.
dou um ponto aqui por trás. Ele ficou assim, ó, tá? Agora eu venho aqui na minha próxima carreirinha e vou fazer o chuleado, que eu vou fazer aqui, ó, entre essas carreiras. Os elos aqui pegando por baixo. Vai ficando assim, ó. Olha que bonito. E esse aqui já é praticamente pronto a base da minha bolsa. Fazer toda a volta, né? Aqui não vai nenhum aumento, nada, só seguindo o rumo do ponto aqui, né? Sempre pegando por aqui, né, gente? Como se fosse fazer um ponto baixo ou um ponto alto, mas só que eu vou tirar sem laçada, ó. Pego a laçada e já passo por dentro do ponto. Pego a laçada, passo por dentro do ponto. Fazendo o meu chuleado aqui. Vou fazer toda a volta, daí eu volto aqui para mostrar para vocês como que eu subo para a próxima carreira. Aqui estou terminando, né? Fiz toda a volta, o meu chuleado. E aí, agora eu estou terminando aqui, vou fazer mais um ponto. Deixa eu ver bem certinho para não faltar, né? Depois que... Aí, aqui. Venho aqui, pego, puxo. Terminei a carreira aqui. Puxo o ponto para a parte de trás do meu trabalho. E dou um pontinho aqui, ó. Ficou assim, ó, gente. Olha só que bonito. Vou pegar a fita métrica ali pra gente medir. Então, aqui, ó. Ele está com um fundo de base de 21 centímetros, certo? Ó. 21 centímetros. Deixa eu pegar minha bolsa aqui. Agora, nós vamos fazer aqui. Nós estamos aqui nessa carreira aqui, ó. Fizemos essa primeira carreira, segunda, agora nós estamos nessa, vamos fazer essa carreira aqui, que é antes de começar as bolotas, certo? Então, aqui eu vou fazer 3 aumentos aqui na lateral da bolsa. É um aumento aqui, outro aqui, 2 pontos e aqui na ponta, tá? Então, como eu estou aqui... Opa, deixa eu cuidar aqui para não derrubar a câmera. Então, aqui, ó. É como se eu fosse fazer um aumento aqui, 1, 2 e aqui 2 aumentos. Então, eu começo fazendo, pegando aqui, né? Eu vou fazer o meu primeiro ponto. Deixa eu pegar aqui. Puxar aqui por trás para ficar melhor, para entender. Peguei meu ponto, agora eu volto com ele aqui. E subo um ponto. Deixa eu tirar a bolsa aqui para muita informação no meu quadro de gravação aqui. Tá. Aqui, ó, eu faço 2 aumentos, 2 pontos no mesmo ponto, né? Quer dizer, um aumento. E eu sigo. Opa, Jussara, aqui é ponto alto. Eu faço 2 pontos altos, que eu subo, né, meu ponto para parte de, para próxima. E aí, eu vou fazer aqui um ponto. Opa, aqui já não tô, tem que pegar esses 2 elos aqui, tá? Aqui nessa carreira, eu vou fazer meios pontos altos, que é uma laçada e tiro os 2 juntos, certo? Aqui eu vou fazer um aumento, então, assim, ó, pense que aqui é a lateral, então, vai ser um aumento, 2 pontos, certo? 2 pontos, um aumento, e vou fazer 19 pontos, meio pontos altos aqui, ó.
até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto aqui. Quando chegar aqui, eu explico para vocês como que eu faço para fazer os aumentos nas laterais. Voltando aqui, ó. Eu fiz um aumento, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos, meio pontos altos, né? Tudo e aqui eu já vou fazer mais um aumento. Então, aqui eu faço um aumento. Opa. Um aumento. E 2 pontos, segue os 2 próximos pontos aqui sem aumentar. Aqui faço mais um aumento. Quando eu falo um aumento, é 2 pontos juntos no mesmo elo aqui da carreira anterior. E aqui, ó, então aqui 1, 2, aumentei, 1, 2 sem aumento. 1, 2 sem aumento. Daqui 1, 2, aumentei. E aqui é para ser 19 pontos. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pontos altos, meio ponto alto, um aumento, 1, 2, um aumento, 1, vai fechar, certo? Então, quando chega aqui nas laterais, é um aumento, 1, 2 sem aumentar, um aumento, 1, 2 sem aumentar, e segue aqui, faz igual aqui. Aí eu volto quando terminar essa carreira. Aqui eu cheguei, fiz os meus 19 pontos, meio pontos altos. Vou fazer mais um aumento aqui. Ó, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Aí faço 2 pontos seguindo. E aqui eu faço mais, opa, deixa eu pegar bem certinho aqui. 2 pontos no aumento. E aqui eu vou fechar a primeira carreira. Essa carreira aqui, gente, ela tem que fechar com 59 pontos, meio pontos altos, tá? Porque agora nós vamos começar o ponto bolota. Então, aqui é a base da bolsa, tá? É a base da bolsa, para que a gente já comece. Então, deixa eu pegar aqui a outra bolsa. Nós vamos começar essa carreira aqui, ó. Nós vamos começar aqui, ó. Estou aqui, vou começar fazendo a minha primeira bolota. E aí, nós vamos fazer o ponto bolota por 10 carreiras. Depois que você pega o jeito, ele é muito gostoso de fazer, gente, eu amo. Olha só, ele fica todo em relevo. E esse ponto em relevo, falando em design, as tendências de moda são o relevo. Então, assim, esse ponto aqui é muito valorizado, gente. Então, se for fazer uma bolsa com esse ponto, você vai poder até cobrar mais, por ele ter todo esse design aqui, que dá um diferencial na sua peça, ok? É automático para mim, né, gente? Mas eu voltei aqui o ponto, né? Porque assim, ó, eu passo o ponto para trás, entende? Puxo aqui. Passo o ponto para trás e dou um pontinho aqui, ó. Certo? Como eu vou fazer a minha primeira bolota aqui na lateral, onde eu fiz esses 2 aumentos aqui, para ela ficar bem nivelada assim nas pontas, né? Então, aqui vai ser um ponto bolota. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e vou dar um intervalo aqui das bolotas. Então, aqui é 1, 2, então aqui vou fazer 1, 2, 3 pontos altos e aí vou começar a primeira bolota,
tá certo? Aqui eu tenho que ter esse manejo de puxar sem esse ponto voltar pra cá, né? Porque ele vai ficar bem mais acabado. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos pra subir, mais um ponto alto. Agora eu vou trabalhar em ponto alto, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, explicar pra vocês. O meu ponto bolota vai ser aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, a minha carreira vai mudar, né, onde ela vai terminar. Antes ela terminava nas laterais e ela vai andando. Tá, eu fiz 3 pontos altos. Agora, eu vou dar uma laçada e vou puxar aqui nesse mesmo ponto, mais ou menos a altura desse do meu ponto alto, 10 laçadas. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você achar que não consegue, não tem esse manejo de tirar 10 laçadas, você pode fazer com 8. Mas eu vou fazer minhas 10 laçadas, porque a bolota vai ficar bem gorducha. Não dá para economizar fio. Tá, e aí eu fiz 10 laçados, o que que eu faço? Eu tenho que... Puxo bem a agulha aqui, e esse gancho que tá virado pra mim, eu vou virar ele pra baixo, tá? Vou virar ele pra baixo, vou ter que fazer assim com a agulha, pra mim poder puxar a minha laçada, tá? Então, aqui eu puxei a minha laçada, o que que eu faço? Eu dou uma puxadinha aqui, eu viro esses pontos pra trás e dou um ponto baixíssimo. Dou uma puxadinha, ele formou a bolotinha, olha só, gente. Como eu peguei vários pontos nesse ponto aqui de baixo, então, assim, eu quero dar uma fechadinha nesse ponto. O que que eu faço? Eu dou uma laçada, viro a agulha aqui por trás e pego aqui todos esses minhas laçadas e puxo um ponto. Tá vendo aqui, ó? Aí eu venho e tiro esse aqui, um ponto alto. Então, esse ponto alto aqui por trás, ele é bem necessário para mim manter a minha bolotinha bem fechadinha, certo? Então, agora vamos para o meu próximo ponto, que eu vou fazer logo aqui do lado da minha bolota, um ponto alto. Certo? Então, serão 5 pontos altos. Uma bolota, 5 pontos altos, uma bolota, por toda a minha carreira, ó, eu fiz, ó, 3, e aquele ponto alto que fica aqui por trás da bolota. Primeira vez que eu fiz sem esse ponto alto aqui, e aí ficava mais aberto. Aí eu tive essa ideia de dar esse ponto por trás. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. E agora eu vou dar minha laçada. Vou puxar 10 laçadas, gente, ó. Vai ficar bem... Vai dar aquela impressão que a tua agulha não vai aguentar, mas aguenta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse ponto aqui, ele vai se abrindo, por isso que tem que dar aquele ponto alto por trás. Aqui, ó, dou uma puxadinha, né, assim, só pra assentar aqui as laçadas. Dou a laçada, dou uma viradinha com a agulha pra parte de baixo, porque daí vai ser mais fácil de eu puxar aqui, ó, tá vendo?
puxar todos os meus pontos. Exige um pouquinho de habilidade. Aí, dou uma puxadinha, eu tenho todos esses pontos. Eu não vou dar o ponto em cima, eu vou primeiro modelar a minha bolotinha. Vou fechar aqui. E aí, dou uma laçada e esse ponto aqui por baixo. E tiro um ponto alto por trás da minha bolotinha. Olha só, vai ficando assim, ó, gente. Parece difícil, mas não é difícil. É bem gostoso de fazer, porque você vai vendo essas bolotinhas ficarem prontas e você vai se empolgando. Aí, aqui mais 5 pontos. Então, assim, essa carreira é basicamente 5 pontos altos, uma bolota, um ponto alto por trás, 5 pontos altos, uma bolota, um ponto alto por trás. Nós vamos fazer toda a carreira aqui e eu vou voltar para a gente subir e explicar para vocês como é que nós vamos para a próxima carreira. Aqui eu já fiz toda a volta, né, do ponto bolota. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolotas, certo? E aqui, eu precisei fazer um aumento aqui para poder fechar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, né? E aqui eu vou fazer mais um ponto bolota. Eu voltei aqui nessa carreira só para mostrar como que eu faço meu ponto bolota, para quem ainda não conseguiu pegar aí, são 10 laçadas, tem que ter cada uma vai encontrar aí o seu manejo, sua maneira, mas eu faço assim, né, gente? Tem um jeitinho aqui de pegar a agulha, né? Aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Se você quiser fazer com 8, também vai ficar legal, mas eu vou colocar 10 para ela ficar bem em relevo. Super trend, gente, pontos em relevo. Design de bolsas. Olha só. Aí aqui eu tenho que dar uma puxadinha, né, só para alinhar um pouquinho os pontos. Aí aqui o ganchinho vira para baixo. O problema é que eu tenho que manter aqui embaixo da câmera, deixa eu ver. Ah, tá assim. Deixa eu voltar aqui. Me perdi porque eu fui olhar na câmera aqui, mas... É bem assim mesmo, gente, não é fácil na primeira bolota, mas depois vocês vão pegando o jeito. Aí eu dou um ponto lá por trás, né, ponto para fechar as minhas laçadas. Dou uma laçada e pego aqui por trás, para mim poder dar sustentação para essa bolota, senão esses pontos aqui embaixo ficam se abrindo. E aí está o ponto bolota. A bolota eu aperto um pouquinho mais para ela não ficar se abrindo, né? E aqui eu tenho 3 pontos, então vou precisar de mais 2 pontos aqui para fechar 5 pontos altos e fechar a minha carreira. Porque assim, o que eu quero explicar, gente, que elas são bolotas intercaladas, assim, quando você olha a bolsa, dá a impressão que são bolotas sequenciais, mas não são, não. Elas são intercaladas. Cheguei aqui, vou passar meu ponto para trás. E aí eu tenho a minha primeira carreira e já tá se formando a modelagem da bolsa aqui, ó. Deixa eu pegar a minha bolsa aqui para me explicar.
Então, aqui, ó, gente, nessa aqui, ó, deixa eu só tirar aqui. Você olha assim, dá a impressão que elas são sequenciais, mas elas não são, não. Então, aqui na lateral é possível ver. Espero que dê pra ver aqui no vídeo. Então, aqui, ó, elas são intercaladas, ó. Um ponto, nesse ponto eu fiz a bolota aqui na ponta, na lateral da bolsa, nivelando ela. Aqui eu já fiz os lados, então os 5 pontos estão intercalados. Aí, na sequência da modelagem ali dessa bolsa que nós estamos fazendo, vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer, tá? Aqui eu fechei minha carreira, né? E vou levantar aqui um ponto alto. 1, 2. Mais um ponto alto. Aqui é bem importante, gente. Aqui vai dar a impressão que você vai pegar aqui, mas não. Você vai pegar nesse ponto aqui, ó, mais apertadinho atrás da bolota. E vai levantar um ponto alto aqui também. Serão 5 pontos altos e uma bolota. Opa! Cinco pontos altos, 4. Deixa eu puxar um pouquinho mais de fio aqui. E 5. Então, aqui, ó, era o que eu estava querendo dizer. Então, aqui, entre essas bolotas, na próxima carreira, vai ser a próxima bolota. Então, eu vou fazer aqui, ó, meus 10 laçadas, e elas vão ficando intercaladas, certo? Vou fazer mais uma aqui, só para mostrar como que eu faço. 3, 4, 5. Opa. Deixa eu soltar aqui, esse ponto não ficou bem puxadinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 laçadas. Dou aquela acertadinha assim nos pontos, viro meu gancho para baixo e vai lá, olha só. Fechei meus pontos com ponto baixíssimo, dou uma laçada e junto esses pontinhos aqui pela parte de baixo, prendendo eles num ponto alto por trás da bolota. E aqui está a minha bolota. Você vai trabalhar assim de maneira que fique intercalado por 10 carreiras. É para fazer minhas 10 carreiras, e aí eu volto pra gente terminar a parte de cima da bolsa, que é essa parte aqui, ó. Ela fica um pouquinho, ela vai afinando aqui, mas não tem segredo, gente, é bem simples. Então, vou fazer aqui, deixa eu mostrar aqui na lateral. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, certo? Vou fazer as 10 carreiras do ponto bolota e eu volto pra gente concluir a nossa peça. Terminei o primeiro rolo, né? Então, vamos passar pro segundo rolo de linha. Esse aqui, eu estou praticamente na 5ª carreira do ponto bolota. Aqui eu já fiz 5 carreiras do ponto bolota e acabou o meu primeiro rolo de fio. Então, eu venho aqui, eu quero mostrar para vocês aqui como que eu faço a emenda dos fios. Então, assim, eu não faço um nó. Eu
coloco o fio assim, mais ou menos esse comprimento. E aí, eu vou tecendo junto pra mim seguir aqui já com os meus pontos. Aqui eu já fiz as minhas 9 carreiras do ponto bolota, e aqui estou terminando a número 10, né? Certo? Então, assim, terminando a número 10, nós vamos para os finalmente da nossa bolsa. Aqui eu já terminei o meu primeiro rolo de linha, vamos colocar o segundo rolo no trabalho, né? Que eu acabei de fazer um ponto bolota, deixa eu pegar aqui. Ai, cuidar para não escapar. Tá, então aqui eu fiz mais um ponto bolota. Deixa eu fechar aqui. Aí venho aqui e coloco junto o outro ponto. Eu não gosto muito de fazer amarrações. Então, assim, eu vou tecendo junto. Então, falta aquele meu ponto lá por trás, né? Ele fica assim meio difícil de pegar, mas é possível. Se você quiser fazer essa emenda numa outra parte que não seja o ponto por trás. Aí eu já vou passando essas pontinhas aqui. E já vai ficando o acabamento da peça. Tá? E aqui eu termino a minha quinta carreira, né? Quinta carreira do ponto bolota. Opa. Se você quiser pôr o marcador aqui para não se perder, né, nas carreiras, eu aconselho. Fica mais fácil para você identificar onde termina a carreira do... Porque por causa das bolotinhas ele fica meio confuso, né? Opa, deixa eu puxar aqui. E aqui nós terminamos mais uma carreira do nosso ponto bolota. Ela está ficando assim, ó. Olha que linda. Agora eu vou fazer mais 5 carreiras desse ponto aqui. E aí nós vamos concluir a nossa bolsa. Eu terminei a 9ª carreira, já estou na 10ª carreira, né? Um ponto pipoca, 5 pontos altos, certo? Vamos lá aqui. Então, aqui, ó, ela ficou assim, ó, gente. Ainda tem aqui uma sobrinha que eu vou concluir. Deixa eu só pegar essa aqui para explicar. Então, agora nós vamos fazer a 11ª daqui para cá, ó, gente. Então, assim, eu conto 10 carreiras do ponto bolota. E agora nós vamos fazer uma carreira de pontos altos, certo? Então, aqui, ó, tô terminando a carreira do ponto bolota e vou começar uma carreira só de pontos altos. Aqui ainda falta mais um ponto bolota, mais uma bolotinha. Não é nem uma bolotinha, uma bolota bem grande. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem quiser fazer com 8, faz com 8 laçadas. 9 e 10, certo? Vem aqui e vou
passando esse ponto. Opa, acho que eu não consegui puxar aqui, não. Por isso que é importante você dar essa puxadinha, pegar a agulha aqui com o ganchinho dela, virar ele para baixo. E aí ele vai. Aí ele sai aqui, ó. Viro os pontos, dou um ponto alto por trás, pegando aqui no gancho de baixo. E aí eu vou fechar num ponto alto. E aqui eu vou concluir a minha... como eu já tenho 3 pontos altos aqui, vou fazer mais 2 para fechar meus 5 pontos altos. E agora vamos para os pontos altos. Chega de bolotas nessa bolsa, né? Dá um ponto aqui por trás. E aí, eu vou subir com o meu ponto alto aqui. 1, 2. Eu não vou pegar nesse gancho aqui, gente, ó. É aqui, ó, do ladinho da bolota. Deixa eu mostrar aqui. E aí, assim, eu vou fechar toda essa minha carreira aqui somente com pontos altos. Isso é bem fácil. Todo mundo sabe, é o básico do crochê. Aqui, se você desejar fazer ela mais achatadinha, assim, que ela fique mais baguetezinha, você pode fazer somente 8 carreiras do ponto bolota. Mas a minha aqui eu fiz com 10 carreiras, porque ela ficou um tamanho bem legal, assim, é uma bolsa que dá para colocar a mão dentro da bolsa, né? Tem gente que gosta de bolsa, assim, para carregar não só o celular, alguma coisinha a mais, e essa bolsa, ela tem um tamanho bem legal. Até vou medir aqui. Aqui a boca da bolsa tem 18 centímetros. Ela mede aqui de altura 20 centímetros. A circunferência dela aqui, vamos ver, é cerca de 73 centímetros. O fundo dela, essa aqui, ficou com 25 centímetros, para vocês terem uma noção da modelagem. Essa aqui eu fiz um ponto mais apertadinho, então ela ficou, o fundo dela ficou com 24 centímetros. A altura, por enquanto, tá com 16 centímetros. E a borda, a boca dela aqui está com 24, 25. Para vocês terem uma noção de tamanho. Agora eu vou fazer toda a volta aqui dos meus pontos altos. E aí eu volto pra gente fazer essa parte aqui, ó. Esse ponto aqui como eu faço, ok? Aqui eu terminei a minha carreira de pontos altos, né? E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. É esse ponto aqui, ó. Certo? Então, eu estou aqui, porque ela acabou ficando bem no meio da bolsa. E aí, eu vou fazer uma carreira aqui, pegando nessa parte aqui do gancho aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Aqui, até se quiser pra dar um melhor acabamento, você pode puxar pra cá, né? Aqui, pra trás, né?
se eu consigo pegar aqui a pontinha. E aí eu passo por aqui o fio, ó. Aqui eu vou fazer essa carreira de pontos baixíssimos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Dessa maneira aqui, ó. Só pegando no ganchinho de trás, ele vai ficando, dando estrutura aqui para a bolsa. Essa aqui é a parte que você já está comemorando que a bolsa está terminando. E como eu já fui fazendo os acabamentos aqui dos fios, terminando aqui, só vai ficar esse fio aqui para mim puxar aqui por dentro, né? Eu deixei ele aqui porque às vezes você quer colocar um botão ou fazer um detalhe assim, né? Uma correntinha, você já aproveita esse mesmo fio aqui se quiser. Ou coloca o fecho de ímã, como eu havia proposto no início do vídeo. Esse imãzinho aqui, ó, que se pode pregar nessa parte aqui, ó, da bolsa. E assim nós vamos continuando nossos pontos baixíssimos. Dá uma laçada, tira dentro do ponto. Dá uma laçada, ponto com ponto. Uma laçada, puxa o ponto. E vai ficando assim, ó, gente, tipo um chuleado também. E aqui eu não vou fechar as carreiras, então eu vou trabalhar aqui circular. Até completar as minhas 10 carreiras. E aí, para mim não me perder aqui nas voltas, eu vou colocar esse marcadorzinho aqui, ó. Então, eu vou dar 10 voltas aí. 1, 2, sempre em ponto circular, né? Sem fechar as carreiras. Aí eu vou fazer aqui até o final e vou voltar aqui para explicar para vocês como nós vamos fazer os detalhes finais da bolsa. Aqui eu coloquei o marcador para mim ter uma noção, né, da contagem das carreiras. Mas aqui, ó, eu passo direto, gente, eu não fecho a carreira, vou fazendo, seguindo, sempre pegando esse ganchinho aqui, ó, de trás. Esse ganchinho aqui de trás, certo? Eu vou terminar aqui minhas 10 carreiras, então, eu pego esse ganchinho aqui, ó. Certo? Aqui eu terminei minha bolsa, eu fui fazendo os pontos baixíssimos até terminar o fio, ó. Olha só. Então, aqui você pode fazer até terminar o rolo, porque vai dar umas 7 ou 8 carreiras, mais ou menos. Aí, depois, você vai pegar uma agulha mais fina. Ver se eu tenho uma fácil aqui. Para facilitar, pega uma agulha mais fina, né? E aí, você vai passando aqui o fio nesses ganchos aqui de trás. Até o fio ficar bem escondidinho, certo? E assim está pronta a nossa bolsa. Agora, nós vamos para a parte dos acessórios. Vamos colocar essa alça, deixa eu tirar essa daqui. A alça, as argolinhas, vou precisar, etiqueta, agulha, fio e o forro. Cadê o forro? Sobrou só um pedacinho de fio desse, foi praticamente os 2 rolos. Então, eu passo aqui o ponto para trás, esse ponto, né? Ele vai ficar assim, ó. Ok? E aí, você tem que ter aqui um jeitinho, né?
todo seu, né? Opa. Certo? E aí, aqui eu vou passando esse fio aqui por esses pontos aqui de trás. Eu peguei uma agulha mais fina, né, do que eu estava usando, para ficar mais fácil. Aí, eu vou escondendo esse fio aqui por trás, até ele ficar todo aqui escondidinho nas tramas do ponto. Ó, gente, vou passar aqui até terminar o fio, ok? Agora eu já costurei lá o meu forro na máquina. Você pode costurar à mão se quiser também. E agora eu vou explicar para vocês aqui como que eu faço a colocação do forro, do fecho e da alça. Aí a minha proposta era essa alça aqui de corrente, né? Esse ganchinho aqui é bem prático, uma argolinha articulada, você só vem aqui e vai colocar lá. Mas aí também ontem eu fui na loja de aviamentos e comprei essa alça aqui, que também eu achei bem legal. Então, assim, você pode ter duas alças. Uma alça mais casual, assim, mais... deixa a bolsa mais esportiva, né? Mais casual, digamos assim. Ou você pode estar usando essa alça de corrente, que vai deixar ela mais sofisticada. E também você pode usar ela... Gente, eu corto um retângulo, né? Com as dimensões da bolsa, dependendo da bolsa. E aí eu dobro ao meio, o meio. Eu faço uma barrinha aqui e aqui. Duas barrinhas, tá? Você pode colar aqui também, se tiver uma cola de tecido. Aí, depois que eu faço as barrinhas, eu venho e passo uma costura aqui. Depois eu viro aqui uns 10 centímetros para dar certo na minha bolsa e passo uma costura aqui, ó, na máquina. Depois eu coloco isso aqui dentro da bolsa e aqui eu vou fazendo o acabamento na mão. Esse aqui é um assunto para um conteúdo para um outro vídeo, né? E vou passar uma costura aqui, ó, essa lateral. Para mostrar para vocês aqui como que eu faço. Deixa eu só regular aqui. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, até aqui a costura. Aí, aqui eu vou passar a costura do outro lado também. E aqui eu meço mais ou menos uns 10 centímetros. Aqui, ó. Aí, eu passo uma costura aqui, ó. Certo? Cuidar pra não ficar... Eu não tô dando aula de costura, só tô improvisando o forro aqui. Aí, essa pontinha aqui, você pode cortar ou deixar, porque ela vai ficar por dentro. Então, ela vai ficar essa voltinha aqui. E aí, eu vou costurar do outro lado, né, gente? Mas assim, ó, eu vou botar aqui dentro da minha bolsa. E aí, eu venho com a agulha e vou
acertando o forro aqui, ó. Pontos invisíveis, vou costurando, costurando. E deixo essa lateral aqui, que não vai ter problema. Aí ela vai ficar bem legal. Vou resumir um pouco o vídeo. Aqui eu virei minha bolsa do avesso. Eu já costurei o forro aqui, né, lá na máquina. Aqui eu gosto de deixar sobrando um pouquinho. Ele é um forro de seda, então ele vai ficar... Não gosto de deixar ele muito certinho, porque ele pode ficar amontoadinho um pouco lá dentro. E aqui você vai regulando, né? Aí eu vou colocar as agulhinhas aqui, né? Colocar nas laterais e aqui no meio. E assim, gente, se é um forro de seda, se ele sobrar um pouquinho, não tem problema. Porque você pode, na hora que você for pregando o forro, vai pregando o forro aqui com os pontos invisíveis, aí você pode ir dando uma flanzidinha. Agora eu vou pegar minha agulha ali, vou costurar aqui em volta e volto para mostrar para vocês como que ficou a minha bolsa. Lembrando que eu vou usar essa agulha aqui mais fina, porque eu vou usar o de seda. E essa linha invisível aqui, né? Então, eu não vou gravar eu colocando o fio na agulha, porque com o tempo vai ficando mais difícil. E eu preciso dos meus óculos, ok? Mas eu vou colocar o fio na agulha, vou costurar toda a volta, com pontos invisíveis aqui, né? Um alinhavado, como dizia minha mãe Eulália, que era uma costureira muito habilidosa. Essa parte aqui da costura eu herdei da minha mãe, com certeza. Eu vou pregando aqui, gente, fazendo meio flanzidinho, olha só. Porque a bolsa, ela tem uma estrutura que pede um forro mais soltinho, certo? Então, aqui você tem que ir fazendo pontinhos invisíveis, pega lá no crochê e pega uma pontinha aqui do forro. E assim você vai fazer toda a volta que exige paciência e delicadeza, né? Olha só. Vou fazer toda a volta, ele não vai aparecer para a parte de trás, o fio vai ficar bem discreto, ó. Ela vai ficar bem chique. Vou terminar aqui de pregar o forro, né? Que é mais demoradinho, mas só para vocês terem uma ideia como eu faço a colocação do forro. Às vezes ficou chique, gente, ó. Eu estou com a minha bolsa pronta. E aí eu vou colocar essas argolinhas aqui nas laterais da bolsa, certo? Aqui, ó. Eu venho e coloco. Você pode colocar aqui ou aqui, aonde você achar que fica melhor o caimento da bolsa. E coloco aqui a corrente, né? Isso aqui é super fácil. Não precisa nem aquele outro suportezinho. Olha só, gente. Olha que graça que fica. Aí seria a opção da alça. E aí ontem eu fui lá numa loja de aviamentos e comprei essa aqui também, que já vem com esse ganchinho. Essa não há nem necessidade de você colocar a argolinha, porque você vem e engancha aqui, ó. E ela fica assim. Também uma opção bem legal. Eu fui também ontem, comprei um fecho de imã, que eu achei ele maior, então acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui é fácil, você vem, segura ele aqui, calcula a metade, né, aqui
da boca da bolsa e prega esse fecho aqui, ó. Ele é suficiente para manter a bolsa fechada, ok? Espero que vocês tenham curtido aí o meu vídeo, né?